A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Neste domingo nós vamos estudar a lição número 12. Estamos terminando o trimestre, a nossa revista que fala sobre os heróis do Novo Testamento. Então, estamos aqui na nossa penúltima aula. E hoje nós vamos estudar sobre um herói chamado Tomé. Então, o tema da nossa aula de hoje é Tomé, o crítico da verdade. Mas vamos orar antes de começar a nossa aula? Deus querido, Deus de amor, como é bom estar na Tua presença nessa manhã, Senhor, para estudar a Tua palavra. Te pedimos, Pai, com humildade de coração, que o Teu Espírito venha ser o nosso professor, o nosso mestre, venha nos instruir na Tua palavra, nos ensinar a sermos pessoas melhores a cada dia, Senhor. Que sejamos melhores do que ontem, Pai, e não menos do que amanhã. Que amanhã sejamos ainda melhores do que hoje, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai querido, porque Tu tem ouvido o nosso clamor, Senhor. Porque, Senhor, Tu tem, Senhor, atendido, Senhor, nossa súplica, Pai. Tu tem, Senhor Jesus, querido, trazido resposta aos nossos corações, Pai, alento, tem trazido a alegria da Tua presença. E nós te agradecemos pelo Teu Espírito, Senhor, em nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossos erros, nossa negligência, Senhor. Pai, perdoa-nos, não olhe para a nossa imperfeição, Pai, mas com o Teu olhar de misericórdia, vem em nosso auxílio nessa manhã, Pai, e fala aos nossos corações. Recupera nossas forças, alegra, Senhor, viva o nosso ser, Pai. E nos dê uma manhã festiva, uma manhã alegre, Senhor, um domingo na Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pelas Tuas maravilhas e pela oportunidade que temos, Pai, de falar da Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós Te oramos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que bom. Bom estar com vocês, é bom compartilharmos a palavra do Senhor. Nessa manhã, nós vamos falar sobre Tomé. Tomé, que foi também considerado um herói aí do Novo Testamento. O tema da nossa aula, como eu disse, é Tomé, o crítico da verdade, porque ele tinha um senso crítico. Então, isso foi ressaltado aí no título da lição. E nós temos hoje dois textos bíblicos básicos que fazem referência à nossa aula. Um está em João, capítulo 14, versículos 1 a 5. É um texto bem conhecido. E o outro está em João, capítulo 20, versículos 24 e 27. Amém? Vamos ler esses textos? Primeiro vamos ler João 14, 1 a 5. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? O segundo texto se encontra em João 20, 24 a 27, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, esses textos aí falam um pouco, contam pra gente um pouco
da personalidade de Tomé, de quem era esse discípulo aí que nós iremos estudar hoje, esse herói. Esses textos aí dão uma palhinha pra gente. O nosso texto áureo se encontra também no livro de João, capítulo 20, mas está nos versículos 28 e 29. Nós vamos ler agora, todos juntos, não é? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. João capítulo 20, versículos 28 e 29. Então nós vamos ver aí um pouco sobre a vida aí de Tomé, desse discípulo aí do Senhor. As escrituras, tanto os evangelhos quanto o livro de Atos, elas confirmam pra gente que ele foi um discípulo de Jesus. Existem várias referências em Mateus, Marcos, Lucas, em Atos, que dão conta de que Tomé foi um discípulo de Jesus. O nome dele às vezes aparece perto de Marcos, associado a Mateus, outras vezes a Filipe, dando ideia para a gente que eles trabalhavam em grupos, em pequenas duplas, como Jesus havia separado, para que o trabalho fosse melhor distribuído entre os discípulos, tá? João, o evangelista, é aquele que dá mais detalhes, alguns detalhes acerca da personalidade aí de Tomé, de algumas marcas aí dessa personalidade, tá? Ele é muito importante, é um personagem muito importante do Novo Testamento. Injustamente, muitas pessoas acabam associando Tomé à incredulidade, né? Por causa das dúvidas que ele teve. Chegam a dizer que ele não tinha nenhuma fé. Mas nós não podemos marcar Tomé somente por esse traço, por esse momento aí, tá? Foram vários momentos que ele passou junto com o mestre, trabalhando, frutificando. E a Bíblia narra esse fato até com o propósito de nos estimular hoje. Porque não é difícil, nem raro, encontrar um Tomé nos dias de hoje. Nós todos temos um pouco de Tomé. Quantas vezes a gente também tem dúvidas acerca de alguma coisa? Quantas vezes a gente pede ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a criar, a ter a fé necessária para vencer isso. Porque às vezes a fé nos falta. Então, aí nesse momento, somos Tomé, não é? Como ele. Então, os heróis, esses heróis que nós estamos estudando, não quer dizer que eles sejam isentos de qualquer falha, homens perfeitos, não. Eles tinham falhas também. Falhas inerentes à sua própria pessoa, ao próprio ser humano. Mas Deus, ele usou essas qualidades, as qualidades desses homens em prol do seu reino. O Senhor trabalhou com eles, ajudou eles nas fraquezas deles, né? Então, assim, o Senhor, ele está sempre disposto a nos usar, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Vasos úteis nas mãos do Senhor, como foi também Tomé. Então, não podemos marcar Tomé por um momento da sua vida. Tem pessoas que te fazem o bem a vida toda. Aí você, beleza, amigo dessa pessoa, se a pessoa cometer uma falha, um deslize pequenininho assim, acabou. Você não quer mais saber da pessoa, você não quer ter nenhum relacionamento com a pessoa, não quer falar da pessoa, acabou. Como se aquela pequena falha, ela traduzisse o que aquela pessoa foi a vida toda, ou que será no futuro para você, não é? Não podemos pegar uma falha de um deslize e colocar isso como um estigma para a pessoa, para ninguém, não é? Porque nós também falhamos. Eu falho, você falha, todos nós também temos nossos momentos de erros e de pedir o perdão do Senhor e a misericórdia do Altíssimo. Então vamos falar sobre Tomé, o homem, tá no tópico 1. Ele foi assaltado pela dúvida, realmente, a gente viu aí no texto da lição, no versículo 25, quando ele falou assim: eu não olhar e botar a mão no sinal dos cravos, no lado dele,
eu não vou acreditar nessa história que vocês viram Jesus. Eu preciso botar a mão nele lá e ver que é ele mesmo. Mas esse mesmo discípulo duvidoso, ele, lá no capítulo 11 de João, ele se mostra disposto até a morrer por Jesus. Olha só. Que isso, uma pessoa que não acredita naquilo que Jesus falou, que iria ressuscitar, vai querer morrer por ele? Como é que pode isso? Olha só. Assim falou depois e disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Foi no episódio da morte de Lázaro, tá? Aí no versículo 16 você vai ver assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, seus amigos: vamos nós também para morrermos com ele. Então ele estava até disposto, porque Jesus iria voltar lá para Jerusalém. Então assim, Jesus nessa época já estava sendo perseguido, então corria o risco até dele ser morto. E Tomé vira e fala: não, ele não vai sozinho, vamos com ele, para morrermos com ele, se for o caso. Então ele demonstra ali que ele estava disposto até a dar a sua vida pelo mestre. Então a gente vê o que esse mesmo homem mais à frente duvidando. Isso mostra como que a gente é frágil, não é? Um dia a gente está uma fortaleza, falando das coisas de Deus, cantando louvores, pregando a palavra, orando com fervor. No outro dia estamos abatidos, queremos cantar, achamos que orar não vai resolver nada, né? Achamos que não tem sentido esse negócio, seguir Jesus. Nós somos assim. Muitas vezes nos abatemos pelas situações que nos cercam. E nós precisamos entender que essa fé genuína, ela é construída dia após dia. Vamos voltar a falar um pouquinho da vida de Tomé. Tomé, ele também é chamado de Dídimo. Eu acabei de ler nesse texto aí de João 11. Dídimo é a versão grega de Tomé, tá? Tomé era o vocábulo aramaico e Dídimo era a versão grega, tá? E o significado de Tomé é gêmeo. Então a gente percebe que ele teria um irmão gêmeo. Não se sabe. Há até alguns historiadores que especulam que Tomé seria Judas Tomé, irmão de Jesus. Mas a palavra de Deus não nos fornece esse elemento, tá? Mas o certo é que os evangelhos se referem a ele 3 vezes como Dídimo. E algumas fontes dizem que ele teria uma irmã, na verdade. Não seria um irmão gêmeo, mas uma irmã gêmea chamada Lísia. Também a gente não sabe ao certo, não pode confirmar com certeza isso, nem se o primeiro nome dele era Judas. Também não podemos afirmar nada disso. Estou falando para vocês as informações históricas, tá? Sobre esse fato do nome dele. Provavelmente Tomé era um pescador, porque ele estava, a palavra fala que em alguns textos da palavra de Deus, eles nos dizem que ele estava no mar de Tiberíades, junto com Tiago, João, que eram os filhos de Zebedeu, com Pedro, com Natanael e com outros discípulos. Então, e Jesus aparece ali, eles estavam pescando, a profissão deles era pescador. Então, assim, provavelmente, Tomé também era um pescador, tá? Alguns dizem que ele era nativo da Galileia, outros apontam para Antioquia como local de nascimento dele. A gente também não tem certeza disso, porque a Bíblia não traz esse fato. Tudo que a Bíblia não nos revela por expresso, não está escrito na palavra de Deus, a gente menciona como fonte histórica, mas a gente não pode afirmar, tá bom? Existem algumas fontes fora da Bíblia, são chamados escritos apócrifos, aqueles que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo para entrar aqui no cânon da palavra de Deus, no conjunto de livros que formam a Bíblia Sagrada. Mas são livros que têm até um conteúdo histórico. Por exemplo,
Na Bíblia Católica tem o livro dos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, se não me falha a memória. É um livro que não entrou no nosso cânon, tá? Não entrou, mas assim, é um livro histórico, um livro que tem uma história, que conta uma história de um período, paralelo ao período das Escrituras. Então tem uma fonte histórica ali. Embora a gente não veja neles a inspiração necessária do Senhor, de Deus, para estar aqui junto com os demais livros inspirados, tá bom? Então existem alguns livros, alguns escritos que nos trazem algumas informações a respeito da vida de Tomé, mas não estão na Bíblia. São os chamados escritos apócrifos, tá? O Evangelho de Tomé é um, tá? Ele traz alguns eventos falando a respeito da sua proximidade com o Mestre. E é também um livro antigo. Os Atos de Tomé também é um outro livro que também apócrifo, não entrou aqui no cânon, tá? Sagrado. E ele fala que Tomé, nesse livro conta que Tomé era um missionário na Índia. Alguns dizem que esses escritos, Atos de Tomé, eles foram escritos pelo próprio Tomé. Mas a gente acha isso muito improvável, que esse livro tenha sido escrito. Por quê? Porque esse livro, esses registros, Atos de Tomé, eles são assim um pouco fantasiosos, cheios de misticismo, de fábulas, de fantasias, sabe? Parece histórias assim para crianças, algumas coisas assim meio... E aí a gente entende que Tomé não era pela característica de Tomé, pela vivência que ele teve com o Mestre, ele não iria escrever aquelas coisas ali. Então, um livro muito gnóstico, muito cheio carregado de pensamentos filosóficos e de misticismo, o que não seria típico de Tomé. Esse tipo de registro, Atos, a gente não tem Atos dos Apóstolos, são os Atos, algumas coisas da vida dos apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, como se fosse uma biografia dos apóstolos, vamos dizer assim, uma história do que eles fizeram, do que eles vivenciaram. E aí, esse tipo de registro, de escrita, era comum naquela época, nessa época em que pós a ascensão de Jesus, não é? Durante o início do crescimento da igreja no primeiro século, logo no primeiro. Então era comum encontrar Atos de Barnabé, Atos de Tomé, Atos de André. Vários livros foram escritos, vários registros, né, foram feitos acerca dos atos desses homens. Mas não sabemos se são verdades ou inverdades, ou se são fantasias. Porque o povo tinha muito misticismo. Então, depois que Jesus morreu, aquela história toda, imagina. O cara fica lá morto, o corpo dentro da pedra, da caverna. Depois de 3 dias o corpo some. Depois ele aparece andando, comendo e tal. Depois sobe na nuvem e vai para o céu. O povo começou a ver um montão de coisa depois. Jesus fez isso, fez aquilo, fizeram aquilo. E, sabe, a fantasia deu lugar à imaginação, poxa, porque eram coisas tão surpreendentes que aconteceram, né? Que ascendiam ao plano natural, que eles começaram a escrever o que eles pensavam que poderia acontecer. Então, assim, a gente não pode pegar esses livros, esses textos como base, tá? É só de cunho informativo. No segundo tópico, a gente vai falar sobre Tomé, o apóstolo. Então, embora muita gente associe Tomé à falta de fé, à incredulidade, nós vamos ver que a tradição dos apóstolos, ela mostra que Tomé, ele exerceu um grande trabalho evangelístico na Síria, na Pártia, na Pérsia, na Índia. Vocês podem observar aí no mapinha, né? Os lugares aí marcadinhos por onde Tomé andou e por onde Tomé pregou a palavra do Senhor. Alguns acreditam que ele teria sido sepultado na Turquia, que é a antiga Edessa. E outros creem que ele teria sido martirizado lá na Índia, por causa de Cristo, né? Bem, não tem um consenso a respeito do ano da morte de Tomé,
Mas a gente vai ver 2 episódios que mostram a intensidade agora da fé aí de Tomé, ok? Então, a gente vai ver que nesse episódio de Lázaro, que eu li com vocês aqui alguns versículos, Jesus estava lá em Jerusalém, era a época da festa da dedicação. E os judeus estavam querendo apedrejar Jesus por blasfêmia, porque ele falava que ele era o Messias e os judeus não acreditavam que ele era o Messias. Então achavam que ele estava blasfemando. E aí, talvez para acalmar os ânimos que estavam muito exaltados, Jesus cruza o Rio Jordão, vai para o outro lado. E lá ele chega a notícia para ele de que Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, seu amigo, havia morrido. E aí Jesus decide retornar à Judéia. Está lá em João, capítulo 11, a partir do versículo 1, esse texto, tá? Mas os discípulos dele tentaram fazer ele mudar de ideia, né? Porque ele quase foi apedrejado dias antes. Então eles não queriam que Jesus voltasse. Vamos ver o versículo 8 de João 11. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E tornas para lá? Vai voltar para lá, Jesus? Então eles queriam que Jesus refletisse para não voltar. Mas aí a gente percebe uma coisa, não é? Nesse texto. Pela forma como a frase foi dita, é como se os discípulos não tivessem intenção de voltar com ele. Porque eles não falam no plural, eles não se incluem no texto, na conjugação verbal. Eles falam, os judeus procuram te matar e vai tornar para lá, você vai voltar para lá, tu vais voltar para lá, é tu. Senão eles falariam no plural. Os judeus procuram te matar e nós vamos voltar para lá? Eles não se incluíram naquela volta. Dá a entender que na concepção deles, Jesus iria voltar sozinho para lá. Tu tornas, né? Não nós. Mas aí Tomé vem, como se fosse um porta-voz aí do grupo, e fala no versículo 16, como eu li: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé faz esse convite, essa chamada. Então, assim, parece até uma palavra pessimista, quer dizer, poxa, Tomé já estava pensando na morte, que ia morrer, não é? Parece que ele estava assim, pessimista. Pô, esse cara é pessimista, já estava falando que Jesus ia morrer. Jesus, na verdade, estava indo lá levar vida para Lázaro. Estava tentando vencer a morte, ele iria vencer a morte. E aí Tomé veio e fala para morrermos com ele. Mas não é nada disso, não se trata de pessimismo. O que ele estava querendo dizer é que, embora ocorresse um grande risco de Jesus fosse morto pelos judeus, ainda assim eles deveriam ir juntos, para, se for o caso, até morrer com Jesus na defesa do mestre, não deixar Jesus ir sozinho. Então a gente vê aí uma coragem, um amor, uma lealdade muito profundas de Tomé. Entendeu? Então isso é maior do que qualquer ato de dúvida que eventualmente ele possa ter tido ali na frente. Ele queria uma fé consolidada e às vezes para consolidar algo a gente precisa ter elementos, né? Mais elementos. Nem todo mundo acredita em qualquer coisa. A gente você fala uma coisa, ela acredita. Tem criança que você conta uma história, a criança ouve, que legal. Aí tem criança que você conta, mas por que, mãe? Mas por que a princesa dormiu? Mas o que tinha na maçã que ela comeu, mãe? A criança quer indagar, quer saber os motivos, quer saber, entendeu? E já tem outros que ouvem a história, acreditam em tudo, não duvidam de nada, entendeu? É a mesma coisa, ser humano, nós somos diferentes. Tem uns que ouvem a palavra de Deus, uma palavra singela, simples, deixa aquilo entrar no coração e se rende aos pés do Senhor. Outros precisam ser ali, cultivados dia após dia, né? Regar aquela semente, cuidar e tal. E ela, às vezes, um momento lá na frente, a conversão acontece. Por quê? Porque somos diferentes, não é? Pessoas diferentes. Mas a gente vê aqui a intensidade aqui do amor
de Tomé por Jesus, não é? Ele estava disposto a levar a sua fé, o seu amor, a sua devoção ao Mestre nas últimas consequências, até mesmo dar a sua própria vida, se fosse necessário. E aí, a gente vai ver no tópico 2.2 que Tomé tinha um desejo de conhecer a verdade acerca de Jesus. Ele perguntava o que ele tinha dúvida, as coisas que incomodavam ele, não tinha vergonha de perguntar, até o que para outros era óbvio, para ele não era, então ele perguntava. Ele não tinha preocupação de que fossem chamar ele de incrédulo ou de ignorante, ele queria saber, entendeu? E por causa dessa característica de Tomé, é que nós temos hoje uma declaração maravilhosa na Bíblia acerca de quem é Jesus. É um versículo que a gente usa muito em pregações, que a gente usa muito ao falar da palavra de Deus. É um versículo assim como um dos textuários da Bíblia. E esse versículo só está no registro bíblico por causa de Tomé. Porque Tomé vira e fala para Jesus, não é? A gente leu aí no capítulo 14 do texto áureo, não é? Versículo 5. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Ora, Jesus estava falando o tempo todo com eles ali sobre o reino, sobre o que seria, e agora Tomé sai com essa pergunta, mas Tomé queria mais detalhes, Tomé queria mais informações. E aí Jesus vira para ele e responde para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aleluia. Jesus responde isso para Tomé, né? Então nós temos aí uma grande expressão, uma grande explicação sobre quem Jesus que a gente usa até hoje nas nossas pregações, nos nossos evangelismos, não é? A gente não vê Jesus repreendendo ou brigando com Tomé por causa da pergunta dele, né? A gente não vê nem Tomé pedindo desculpas. Senhor, me desculpe pelo que eu falei. Não. O Senhor sabia que Tomé não queria ali confrontar ele, humilhar ele, envergonhar ele. Jesus sabia que a verdadeira intenção de Tomé ali era conhecer a verdade, conhecer mais profundamente sobre Jesus, tá? Então Jesus dá uma resposta apropriada, uma resposta maravilhosa. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que lindo, não é? Quero fazer uma observação, não sei se na revista de vocês está certa a referência. Na minha revista veio um erro de grafia aqui, tá? De impressão. Aí a referência saiu João 4, 5 e 6. Aí no tópico 2.2, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 4, 5 e 6. Mas não é João 4, 5 e 6. É João 14, 5 e 6. Tá bom? Só pra gente corrigir aí. No tópico 3, a gente vai falar sobre Tomé, o duvidador que se rendeu à verdade, tá? Tomé, o duvidador, rende-se à verdade. Tomé, ele ficou conhecido entre os cristãos daquela época e também dos não cristãos como um homem sem fé, um incrédulo, alguém quem não se deve imitar. Muita gente usa Tomé como exemplo de incredulidade. Mas, como eu já disse aqui, a gente não pode resumir a vida, a biografia de uma pessoa a um único episódio. Isso seria injusto, uma coisa injusta fazer isso, tá? E a gente deve pegar isso que aconteceu, esse ponto aí da vida de Tomé, para trazer uma lição para a gente completamente oposta. Por ironia, essa necessidade dele de comprovar fisicamente, né, graficamente, botar a mão nos cravos, no lado de Jesus, foi justamente isso aí que deu ao cristianismo a prova mais cabal que Jesus venceu a morte, que foi real.
Então, assim, hoje a gente não tem dúvida. Por quê? Porque alguém duvidou e Jesus apareceu e falou: coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui ao meu lado. Coloca. Vê que sou eu. E aí Tomé acreditou. Então, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, como nós, não é? Mas alguém fez a prova. Alguém fez o teste. E aí muita gente que duvidava, não, Tomé falou, não, eu botei a mão. Não, eu vi. Não, eu olhei, ele me mostrou. Eu sou prova que eu duvidava e ele me apareceu e me mostrou. Então alguém foi testemunha ocular disso. E talvez até muitos discípulos que estavam meio na dúvida, mas que não tiveram coragem de falar, não é? Depois daquilo, quando viram Jesus mostrando, e olha só, é mesmo. Não é? Porque viram Jesus, mas talvez não atentaram para as mãos dele ou olharam para o lado, mas naquela hora Jesus mostra. E todos que estão ali, além de Tomé, têm a oportunidade também de ver, não é? Tem um episódio de Maria Madalena, assim que Jesus ressuscitou, que ela parece que ela queria tocar em Jesus, não sei, se aproximou de Jesus. E aí Jesus vira para ela e fala para ela não fazer isso, porque ele ainda não havia subido para o Pai, para ela não tocar nele. João 20:17. E aos discípulos, sem que nenhum deles tivesse pedido, ele vem e mostra suas mãos e seu lado e manda tocar. Não, manda Tomé tocar mais para frente, né? Quando ele aparece de novo que Tomé está. A Bíblia não diz se Tomé tocou, tá? Mas só diz o que ele falou, Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus manda ele colocar, põe a tua mão aqui e vê, né? Algumas pessoas naquela época, duvidavam da história da ressurreição. Era comum, uma história, no mínimo, um pouco fantasiosa aos olhos naturais. Então, muitos duvidaram. João, ele diz que Tomé duvidou. Os outros evangelhos vão dizer que alguns duvidaram. Mas João fala o nome de Tomé. Provavelmente não foi só Tomé. Foram outras pessoas também. Mas Tomé foi aquele discípulo que foi mencionado por João. Jesus tinha dito para eles que iria morrer, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não compreenderam bem isso que Jesus havia falado, tá? Que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. E aí Tomé vem e expõe essa dúvida, entendeu? Que talvez não fosse só dele, os outros também poderiam estar com dúvida. Mas quando Tomé expressa a sua dúvida, ele dá a oportunidade de que essa dúvida seja sanada pelo mestre. E aí todos agora, de uma forma clara, passaram a acreditar na divindade de Jesus. Na primeira vez que Jesus aparece, Tomé não estava lá. E a Bíblia não diz por que ele não estava presente na hora que Jesus apareceu aos discípulos. Ele podia estar isolado, estar triste por causa dos acontecimentos da morte de Jesus. Sim, talvez. Mas talvez ele estivesse trabalhando, ou talvez ele estivesse com a família, ou estivesse cansado. Eu não sei, a gente não tem como a gente cogitar por que Tomé não estava ali, não é? Existem vários motivos que poderiam ter levado ele a estar ausente. Mas quando ele chega e ele ouve aquela euforia, aquelas histórias que Jesus havia aparecido, será que isso é verdade? Que isso? Que história é essa? Será que eles estão tão desejosos de ver Jesus? Nós, né, estamos com tanta vontade de ver Jesus que eu acho que eles tiveram alucinações, sei lá, fantasias, né? E aí ele deixa o seu espírito crítico, né? Falar mais alto ali. E ele fala, poxa, leva a mão não, mas eu só vou acreditar se eu ver, tá? Se não, se eu puder colocar o dedo lá no lugar do escravo, puder colocar a mão no lado dele e ver lá a marca da lança, aí eu vou acreditar. Bem, 8 dias depois, Jesus aparece a eles, e aí dessa vez Tomé estava junto,
E o mestre repreende a incredulidade de Tomé, permitindo que ele tocasse de forma material, não é? Nos seus cravos, nas suas marcas, tá? Jesus diz assim para ele depois, né, nesse momento: Tomé, porque você me viu, você creu, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então o Senhor Jesus queria ensinar que existe uma fé especial, existe uma alegria maior que está associada à fé, a fé que é gerada além das evidências físicas. Nós hoje, nós que vivemos aqui no ano 2021, não tivemos oportunidade de andar com Jesus, nem de vê-lo fisicamente. Mas nós cremos nele, nós amamos ele, nós servimos a ele e nós acreditamos fielmente que quando partirmos daqui, o veremos face a face, como ele é. Estaremos com ele, não é? E quem sabe, se como Tomé não chegaremos lá e quisermos olhar logo as mãos dele marcadas, não sei, não é? Sei que é lindo, é maravilhoso amar Jesus dessa maneira, não é? É muito lindo. Então Jesus, ele se apresenta aqui aos seus discípulos quando eles estavam lá trancados na sala. E ele saudou as pessoas que estavam ali. Jesus entra sem ninguém abrir a porta, tá? Tudo fechado, Jesus aparece lá dentro. E aí, sem nenhum rodeio, ele se dirige diretamente a Tomé. Parece que ele foi ali naquele dia para falar com Tomé. Ó, da outra vez eu vim, você não estava, e eu sei que você duvidou, então agora eu estou voltando para falar contigo. E aí o incrédulo duvidador, Tomé, ele olha para as marcas, para as cicatrizes que estavam em Jesus. A Bíblia não diz se ele chegou a tocar, mas após aquelas palavras que Jesus dirige a ele nada mais pode fazer senão se render e confessar a divindade do Mestre. Senhor meu e Deus meu. Está lá em João 20, 28. Palavra de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que Jesus é Deus, o Filho de Deus, aquele que morreu e venceu a morte. Tomé continuou lá com o grupo. E no dia que Jesus foi para o céu, subiu, Tomé estava lá, junto com eles. Então, esse texto de Atos também é um texto que nos revela isso, tá? Você pode ler, conferir essa história em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8, quando eles estão lá, que fala essa história, não é? Que quando eles estavam olhando os céus, eles viram Jesus subir. E no versículo 13, a gente vai ver assim: depois que Jesus subiu, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Então eles estavam juntos. Tomé também estava ali junto, tá bom? Desses discípulos. E aí dali a gente sabe que os discípulos começaram a pregar o evangelho, se espalharam, tá? E Tomé não fez diferente, também foi um evangelista, também saiu levando o evangelho para outros lugares, como a gente falou aqui, na Pérsia, na Síria, na Índia. Então a gente sabe que ele foi um grande trabalhador do reino de Deus. A revelação que Jesus Cristo faz de si mesmo, quando ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ela nos permite, nos ensina que toda pessoa duvidosa, toda pessoa cética pode colocar suas dúvidas diante de Deus. A gente não é obrigado a acreditar em tudo. Às vezes você está passando uma situação e recebe uma palavra profética acerca daquela situação. Vai acontecer assim, assim, assim. E você não sabe se aquela palavra realmente é do Senhor, se não é. E você conhece aquela pessoa, aquele profeta, né? E você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Aquela palavra ali não era uma palavra para você duvidar. Aquela palavra, tudo que aquele profeta fala acontece.
Mas você vai até Deus, Senhor, se é assim mesmo, Senhor, fala comigo, Senhor, né? Confirma, Senhor, ainda pensa a palavra, confirma, Senhor, palavra do teu servo, da tua serva, não é? O que é isso? Que às vezes vem no nosso coração, também não é uma certa dúvida em relação ao que está acontecendo? Gideão, Senhor, se tu fala comigo, olha, eu vou botar o velo aqui no sereno, molha a terra e deixa o velo seco. Senhor, agora molha o velo e deixa a terra seca. Não eram provas que ele estava fazendo para saber se realmente era Deus que estava mandando ele fazer aquilo? Não é? E o Senhor, Ele compreende as nossas limitações. Ele compreende, Ele nos ama, Ele está disposto a superar as nossas dúvidas. Nós podemos ir a Ele com um coração sincero, né? Salmo 139, versículo 1, é um texto muito lindo. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor meu, tu me sondastes e me conheces. O Senhor nos conhece, Ele sabe as nossas limitações. Não temos que fingir uma coisa que não somos. Podemos chegar para Ele na sinceridade e falar: Senhor, tenho dúvidas em relação a isso, me esclarece, fala comigo, Senhor. Jesus disse assim: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então nós podemos chegar ao Senhor e expressar para Ele as nossas dúvidas, os nossos temores. Pedir para Ele que acrescente a nossa fé, acrescenta a nossa fé. Como aqueles discípulos um dia pediram a Jesus: acrescenta, Senhor, a nossa fé. E a graça do Senhor, que é maravilhosa, que é infinita, ela vem e nos cobre. Não é? A graça do Senhor nos cobre. E nós entendemos pela fé aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Tomé, ele mostra pra gente que não é a maneira que a gente inicia a nossa caminhada que é o mais importante, e sim a forma como a gente termina. Às vezes a gente começa muito bem, termina mal. Às vezes a gente começa não muito bem, mas termina muito bem. Então assim, nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que chegar ao final da nossa corrida. Então não importa se a gente tenha dúvidas, temores, o Senhor vai nos aperfeiçoando a cada dia. Salomão fala sobre isso, né? Que o princípio das coisas, ou o final das coisas é melhor do que o seu princípio. Como a coisa vai terminar, não é? Um casamento, maravilha, casou, que festa de casamento, então olha, tudo lindo, o amor é lindo, tudo é maravilhoso. Mas quando você vê um casal lá na frente completando bodas de ouro, 50 anos de casados, 30, 40, não é? Aí você olha assim, poxa vida, olha aquela história que começou lá, olha onde ela está vindo, olha quanto eles venceram para chegar aqui, não é? Por isso que é lindo, né? Uma celebração de bodas de ouro, 50 anos de casado, é uma coisa linda de se ver, né? 60, 70 anos. Então a gente precisa entender que o nosso desafio, na verdade, não é começar a obra, e sim terminar a obra. Não importa se você começou tropeçando, duvidando, tendo temores, mas você vai ser fortalecido a cada dia e vai terminar essa obra como uma fortaleza nas mãos do Senhor. Vai terminar essa obra de pé, vai terminar essa obra de forma estrondosa. E todos vão saber a quem você serve. É assim que vamos terminar, né? Como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, o legado, não é? Nós vamos falar como ele um dia. Então a vida de Tomé, ela nos inspira a prosseguir, ainda que a dúvida parece que venha roubar a nossa fé.
não é? Mas ele diz, prossiga. Prossiga que Jesus tem palavra para você. E aí nessa sua colocação de dúvidas diante do Senhor, ele vai trazer respostas maravilhosas para a sua vida. Coisa linda, né? Foi uma bênção estudarmos aqui um pouquinho sobre Tomé. Tenho aprendido muito com esses heróis aí da palavra de Deus. Então que nós tenhamos aí um domingo abençoado e já comece desde já a estudar aí a lição número 13. Nós vamos falar sobre Tiago semana que vem. Tiago, o justo. Vamos falar sobre Tiago. Então já vai dando uma lida aí durante a semana, vai estudando já a próxima lição, ok? Vamos orar ao Senhor em gratidão por esse momento. Deus, muito obrigada, Pai, pelo que aprendemos nessa manhã. Muito obrigada pela vida de Tomé, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que vem falar aos nossos corações. Acrescenta a nossa fé, Pai. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor, a cada dia, Senhor. Para que possamos entender os seus propósitos, Pai, e viver a plenitude, Senhor, de tudo que Tu tem preparado para nós. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo falando aos nossos corações nesta manhã. Nos dê uma tarde abençoada, um domingo abençoado, Pai, e que à noite estejamos juntos, Pai, glorificando o Teu nome e bendizendo, Senhor, o Teu nome. Pai, fica conosco. Recebe a nossa oração de gratidão nesta manhã. É o que fazemos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.